Olá, queridos. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos dar início ao estudo sobre o apóstolo Pedro, nessa semana temática em que estamos apresentando os apóstolos e os evangelistas de Cristo. Eu vou compartilhar com vocês a tela do estudo. Só um minutinho. Muito bom. Então, aqui estamos. Pedro, líder do Colégio Apostólico. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse grande homem, que era um simples e rude, humilde pescador, que se transformou no líder do Colégio Apostólico. Ele nasceu em Betsaida, na Galiléia, no século I a.C. Ele ganhou o nome de Simão e tinha um irmão chamado André, que veio a ser também um apóstolo do Cristo. Eles eram filhos de Jonas. E Simão, por ser mais velho, era conhecido como Simão Bar Jonas, que naquela época significava filho de Jonas. Né? Eles viviam em Cafarnaum, embora tenham nascido em Betsaida, em uma outra extremidade do lago. E eram empresários da pesca, tinham sua própria frota de barcos em sociedade com Tiago Maior, que a nossa querida Andréia Cristina nos falou sobre eles no domingo passado, e o seu irmão, o irmão Tiago, João, e o pai destes dois, Zebedeu. Então, a sociedade era assim constituída. Simão Pedro desencarnou em 67 d.C., em Roma, na Itália. Sobre isso vamos saber mais adiante. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem desse lago onde eles pescavam, né? O Lago de Tiberíades, também conhecido como Lago de Genezaré, ou então como Mar da Galileia. Não era mar, era um grande lago de águas doces, mas era de uma beleza impressionante. E como que se deu esse encontro de Simão com Jesus? Na realidade, Jesus estava à procura dele, como vamos ver nesse belíssimo texto que Humberto de Campos nos traz em Boa Nova. Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Então, fica muito evidente que esse encontro foi programado por Jesus. Né? Jesus queria encontrar exatamente Simão Pedro, porque era como se ele procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos. Ele passou ali, era uma manhã linda, manhã clara de sol, com as águas límpidas, os pescadores dispondo suas redes, cantando uma canção alegremente. Ele passa por um grupo, chega-se a outro, e quando dois deles desembarcam em terra, ele se dirige a eles e fala-lhes com muita amizade. Simão e André, filhos de Jonas. Então, ele foi tão certeiro nas pessoas com quem ele queria realmente falar, já sabendo o nome, a filiação. E aí ele lhes diz: venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino, ou seja, o reino de Deus na terra. Aí o André, muito novinho, falou: mas um rei, mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. E aí o Simão fala: mas o lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las a todas.
E isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perqueridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Mais adiante, Jesus encontrou também aqueles que eram parceiros, né, de Simão Pedro e de André, que era o Tiago e João. E ele diz para eles assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso também está lá no livro de Boas Novas. E, imediatamente, eles estavam ali na praia ajudando o pai deles, Zebedeu, a consertar as redes. Imediatamente, eles largaram tudo e saíram seguindo Jesus. E aí a gente fica perguntando, né, fazendo a pergunta: por que todos atendem a esse chamamento de Jesus? Né? Ou pelo menos naquela época atendiam, né? Porque a transformação ocorre, né, tão instantaneamente. Aí, num estudo da FEB, eu encontrei essa resposta. E lá diz assim: porque o encontro com o Mestre e o subsequente chamamento de Jesus os fazem recordar a missão que haviam assumido antes daquela experiência reencarnatória, quando se encontravam no plano espiritual. Então, a gente pode perceber com muita clareza que esse plano que a gente fala tanto, que a gente traça antes de reencarnar, ele existe, ele é verdadeiro, não é coisa da nossa cabeça. Humberto de Campos fala isso, Emmanuel fala isso, Chico Xavier escreve isso, né, através dessa mediunidade linda que ele tinha aqui na Terra, psicografando várias mensagens. Kardec, tantas entidades queridas nos falam isso, então nós temos que acreditar realmente, nós planejamos a nossa vida aqui. A nossa vida aqui é responsabilidade nossa. Tudo que fazemos e aquilo que deixamos de fazer também. Então, eles... Regininha, e nossos encontros com os companheiros, por exemplo, né? Somos jovens, aí encontramos, namoramos, casamos, temos filhos, né? É mais ou menos nesse sentido, né? A gente um chamado de um planejamento anterior, né? Perfeito, perfeito, Cristina, é isso mesmo. Às vezes a gente fica assim: ah, mas eu nem simpatizei muito com ele, nem gostei, nem me interessei muito, eu tinha interesse em... Mas você acaba casando com aquele, porque já era um planejamento, já era uma programação, né? E a gente tem que reconhecer isso. Bom, então, continuando, até uma tarja preta saiu, né? Tá. Então, aí, esse estudo da FEB continua nos dizendo o seguinte: os apóstolos não sabiam, no momento da convocação, qual seria a extensão do trabalho que teriam de realizar junto a Jesus. Ainda não sabendo qual seria a extensão, eles seguiam. Ignoravam também que a missão do Mestre de Nazaré iria transformar o mundo, não só a eles, iria transformar o mundo inteiro, estabelecendo um marco divisório de eras. E depois do Cristo, mesmo assim, sem qualquer vacilação, seguiram. E pelo espírito de Amélia Rodrigues, em Primícias do Tempo, que é também outro livro maravilhoso,
psicografia de Valdo Franco, nós encontramos Jesus reunido lá com os seus 12 apóstolos, e ele está curioso em saber como é que as pessoas da cidade o percebiam, o que falavam dele. Então, Jesus faz a seguinte pergunta para os apóstolos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí os apóstolos respondem: dizem uns que tu és João Batista, outros afirmam que és Elias, e outros Jeremias, ou qualquer algum dos profetas reencarnado. Então, as pessoas da cidade ali de Jerusalém, né, de Cafarnaum, todos eles tinham ideia de que Jesus era mais um profeta, ou um dos profetas que já haviam passado por ali e que agora estavam reencarnados, né, por meio de que Jesus estava, né, reencarnando um dos profetas. E aí olha para Simão, nessa época ainda, né, Simão Barjonas, e pergunta diretamente para ele: e tu, quem dizes que eu sou? E aí Simão diz assim para ele: tu és o Cristo, o reino, o Filho de Deus vivo, aquele que todos esperamos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que todos esperamos, porque o Messias estava prometido. Mas todo mundo duvidava que Jesus fosse esse Messias, porque todo mundo esperava um rei. Disseram que ia ser o filho do rei, o Filho de Deus, então ia ser um rei também. E que ia chegar aqui na Terra cheio de riqueza, de castelo, de poder. E aí chegou aquele humilde nazareno, né? E ninguém acreditava, então, que era... Mas Simão respondeu dessa forma para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que todos esperamos. E aí Amélia Rodrigues nos diz que era como se estranha voz falasse pela sua voz, por sua boca. Até Pedro também não entendeu. Ele não sabia, ele não estava, era como se ele não estivesse falando ele próprio, mas aquela voz saiu dele, mas não era ele quem falava. E Cristo sabia disso. E Cristo disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Eu te digo Pedro, naquela época pedra, né? Petra, né? E sobre esta pedra, esta verdade, verdade que acabas de proclamar, eu erguerei a minha igreja, a igreja da verdade e da revelação do mundo invisível, porque não foste tu a falar, mas o Pai que está nos céus. Então, aí aconteceu uma mediúnica, né? Pedro teve o primeiro, digamos assim, a primeira manifestação de um médium psicofônico, né? Ele não falou, não foi ele próprio quem falou, alguém se manifestou por meio dele e falou por ele. E Jesus disse isso, que não foi ele quem havia falado, mas sim o Pai que está nos céus, revelando que existe um mundo invisível, um mundo que nenhum de nós percebe ou enxerga ou quer enxergar, mas que ele existe. Então, Gininha, fenômeno da voz direta, não é? Isso, exatamente. Eu estava querendo lembrar esse nome e não me vinha. Gratidão. Não. Saiu pela boca do Pedro. A gente fica imaginando assim, mas quem era esse líder do colégio apostólico, né? Quem era, em realidade, esse Simão Barjonas, esse que agora em diante nós vamos chamar de Pedro, porque Jesus foi como se tivesse batizado ele ali, dando um novo nome para ele, né? Então, quem era esse Pedro? E o que mais importante que nós vamos perceber é que era uma pessoa exatamente como nós, cheio de paixões, cheio de inseguranças, cheio de disposição, cheio de medo, cheio de incerteza. Nós vamos ver, porque ele era aquela pessoa
humilde, mas que recebia Jesus em sua casa. Jesus almoçava na casa dele. Jesus saía para pescar com ele. Ele era aquele homem que Jesus esticava a mão para ele e dizia, vem. Jesus andava sobre as águas e dizia, vem você também. Vem. E ele aí se enchia de coragem e ia. Aí, daí a pouco, ele morria de medo e, se não fosse Jesus segurar a mão, ele se afogava. Era essa pessoa de idas e vindas, como nós todos. Era aquela pessoa que se achava mas tão próximo de Jesus, tão amigo, que criticava Jesus por receber Maria de Magdala em sua casa. Ele tinha a ousadia de criticar, porque Maria de Magdala não tinha lá uma vida que as pessoas aceitassem muito bem naquela época, né? Então, ele criticava. Ele criticava Jesus quando Jesus almoçava com os publicanos. Ele criticava, ele tinha audácia de fazer isso. Ele tinha raiva, aquela emoção, aquela paixão, tanto que ele pegou, desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus, né? E Jesus foi lá e pegou de volta a orelha e consertou. Ele era esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que, quando Jesus começou a lavar os pés dos apóstolos, ele virou, não, o senhor não vai lavar, não. Sinto muito, o senhor pode lavar o dos outros, mas o meu, não vou permitir que o senhor faça isso, mas é uma humilhação para o senhor. E aí Jesus falou, meu Deus, separa, Pedro, olha, deixa de ser orgulhoso. É aquele homem que, quando Jesus disse a eles, olha, eu vou ter que me ausentar um pouco, eu vou sair, me afastar de vocês. Ele, não, mas de mim não, você pode se afastar dos outros, mas de mim não. Eu vou acompanhá-lo, eu irei aonde tu fores. Mas, Pedro, vão acontecer coisas comigo, não me interessa. Se o senhor for preso, eu serei preso contigo. Se o senhor for, se te baterem, eu apanharei também. Eu estou contigo, senhor, eu estou contigo e não abro. Se fosse isso, ele falaria assim, né? Estou contigo e não abro. E aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes, uma só não, 3. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele viu Jesus sendo preso, as pessoas perguntavam para ele, tu não é amigo daquele homem? Ele, não, eu não conheço, nunca vi Margot. Né? Então, negou, uma só vez não, negou 3. Esse era Pedro, que Jesus escolheu para ser o líder do seu colégio apostólico. E aí, Nicodemos, que era um fariseu notável, de coração maravilhoso, mas que trabalhava no Sinédrio, né? Era um doutor da lei lá do Sinédrio, mas ele adorava conversar com Jesus, só que ele não podia, ele não tinha coragem de fazer isso publicamente, então ele fazia só à noite. Aí, na calada da noite, ele ia conversar com Jesus. E numa dessas conversas, ele perguntou, Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? E aí Jesus disse para ele, exatamente por isso. Na dor do remorso, porque Pedro estava se remoendo de remorso, né? Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Pedro ganhará mais força para ser fiel, mais do que os outros companheiros. Ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Então, Jesus sabia de todas as coisas, né? E somente depois da morte e ressurreição de Jesus, e somente depois de ser interrogado por Jesus na praia, é que Pedro teve a sua conversão genuína. Até então, ele tinha se transformado ali um bocadinho, né? Tinha ficado mais calmo, mais sereno, né? Mas ele ainda não tinha se convertido genuinamente, porque essa conversão é um processo lento. Eu não posso falar muito, senão não vai dar tempo. Então, só depois que ele teve um encontro com Jesus, Jesus já ressuscitado, quando Jesus aparece para eles, ele e os outros pescadores na praia, é que ele se converte. Então, aqui, Pedro e os companheiros estão indo pescar, passam a noite toda pescando, né? Dia, noite, amanhece, eles não pescaram nada. Naquela época, eles jogavam as redes sempre do lado
Filhos! Tendes alguma coisa de comer? Lançai a rede para o lado direito do barco. E achareis. Adiantar mais. Nesse momento, Trazei dos peixes que agora apanhastes. Vinde. Jantai. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Bom, então, depois desse pedido, né, de Jesus para ele cuidar das ovelhas, porque apacentar, em princípio eu achava que era acalmar, mas não é, cuidar. Então, Jesus queria que ele cuidasse de todo o seu rebanho, né? E ele atendeu, e ele aí começou realmente a verdadeira transformação dele, a sua conversão, e aí ele se muda com a família, com toda a família, mais Filipe e 2 filhas, vão para Jerusalém. Lá, os do caminho, que eram, como eram chamados os seguidores de Jesus naquela época, eles se cotizam e compram uma pequena casinha, uma casinha simples para Pedro, e ele se hospeda ali com a família, e ele funda a primeira casa de benemerência do mundo. Essa Casa do Caminho era um local onde Pedro atendia a todos os necessitados, fossem necessitados do corpo, do espírito ou da alma, ele os recebia todos, ele tinha sempre uma palavra de carinho, uma coberta, um alimento, e cuidava de todo mundo. Pedro se transformou daquele humilde e rude pescador numa pessoa maravilhosa, de uma bondade infinita e também estratégico, porque ele criou núcleos, ele criou uma igreja
a exemplo da Casa do Caminho, ele criou uma em Antioquia, para onde ele mandou Barnabé e Paulo. Ele criou uma em Éfeso, para onde ele pediu que fosse Maria de Nazaré e João Evangelista. Então, ele resolveu inúmeras questões que aconteceram não só ali em Jerusalém, mas também nesses outros núcleos. Ele sempre tinha a palavra final, as pessoas sempre o procuravam, e ele conseguia acalmar tudo e resolver os problemas. Aí, aqueles que tinham sido, né, amigos de Paulo, de Saulo de Tarso, né, na época que era Saulo ainda, e que aprenderam com ele a ter aquele ódio pelos cristãos, começaram outra vez uma perseguição voraz, né, sobre os cristãos de Jerusalém, e provocou assim o maior êxodo, né, da história, né, de Jerusalém. Inclusive fazendo com que as pessoas tivessem que sair até da própria Síria. E um deles foi Pedro. Pedro, toda a família, alguns amigos, tiveram que abandonar a Síria tão amada e seguirem. Pedro, no caso, seguiu para Roma, onde já estava Paulo. Paulo foi recebê-lo no porto. Paulo, já sabendo que ele estava a caminho, já preparou, já também conseguiu recursos para preparar uma casa para Pedro, e a lei da reciprocidade. Assim como ele acolheu, Pedro acolheu Paulo quando ele voltou do deserto, ele acolheu em Jerusalém Paulo, ainda que muitos temessem que Paulo fosse ainda o Saulo de antigamente, fosse o lobo em pele de cordeiro, ele acreditou e aceitou Paulo. Então, quando ele diz que vai para Roma, e ele está a caminho de Roma, é Paulo quem vai, usando a lei da reciprocidade, buscá-lo no porto e colocá-lo numa casa. Ele, então, começa a fazer as pregações deles. Eles usavam naquela época as catacumbas, né, que eram os cemitérios, para fazer suas pregações, e um belo domingo está ele lá pregando para inúmeras pessoas, quando alguém denuncia e os soldados vêm buscá-lo. As crianças se desesperam, choram, adoravam aquele velhinho, ele já está bem idoso. Os velhos, os anciãos também se desesperam, não querem permitir, não estão acreditando no que estão vendo. E os mais jovens querem se insurgir contra os soldados, e ele pede paz, pede calma a todos eles e segue com os soldados. E aí outro livro fantástico, Antologia Mediúnica do Natal, diversos autores, psicografia de Chico Xavier também, na lição 61, Natal dos Apóstolos, conta para a gente esse final da vida de Pedro maravilhoso. Pedro seguiu ali com os soldados pelas ruas lá de Roma, e um soldado, um deles, o Anacleto, ia xingando, ia blasfemando, ia empurrando Pedro, sem o menor respeito com aquele dozinho tão doce, tão suave, ia dizendo os maiores impropérios para Pedro, e Pedro seguia ali pacientemente caminhando por aquelas vielas, e num dado instante ele deixou de enxergar aquelas ruas de Roma, e ele passou, a lembrança dele o levou até Cafarnaum, a sua amada Cafarnaum. Ele lembrava daquele casario branco, daquele mar maravilhoso, e ele sentiu uma saudade imensa invadiu daquele amigo querido, aquele Jesus que conviveu com ele tanto tempo naquela cidade, almoçando com ele, pescando com ele, vivendo junto dele, ensinando tanto para ele. A saudade foi imensa e ele nem percebeu quando chegou ao local onde ele seria sacrificado. E quando ele percebeu, quando ele viu que ele seria crucificado como Cristo, ele disse: não, eu não mereço essa honra, eu não posso, eu não tenho condições de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Eu não posso morrer assim. Aí os soldados, talvez por ironia, o pregaram ao madeirame de cabeça para baixo. E ele ficou ali agonizando. Imagina, já ser
morto, né? Preso num madeirame, já deve ser extremamente ruim, imagina de cabeça para baixo. E o Anacleto ali, jogando pedra e xingando e cuspindo nele, e achavam que, pela idade dele, ele não aguentaria aquele tormento muito tempo, ele morreria logo, logo. Só que ele ficou o dia inteiro, já estava anoitecendo e ele não desencarnava. Aí Anacleto pega uma pedra imensa, tipo um paralelepípedo, e arremessa, e ela bate na fronte de Pedro. Aí Pedro começa a sangrar, sai muito sangue da fronte dele, e ele aí, sim, finalmente ele se entrega, mas se entrega aos braços de Jesus, porque Jesus veio buscá-lo, e ele aí sente aquele envolvimento, aquela luz, aquela paz, aquela ternura, ele abraça Jesus com tanta força, e os dois seguem, e Jesus diz a ele que vai levá-lo para um spa, né? Seria hoje um spa, em outro plano, um lugar maravilhoso, paradisíaco. E Jesus fica com ele ali durante 7 dias, Jesus fica ao lado dele. E aí, no final desses 7 dias, Pedro já está revigorado, já tinha encontrado vários amigos que o antecederam na viagem, e está feliz da vida ao lado do seu amor, do seu mestre querido, quando Jesus diz a ele: Pedro, fique o tempo que quiseres, permaneça aqui o quanto desejares, mas eu terei que me afastar, eu terei que partir. Aí Pedro, parece aquele pescador de antigamente, levantou cheio de vigor, mas não, peraí, mestre, para onde o senhor vai? Aí ele falou: eu vou para Roma, eu vou lá porque eu estou precisando ajudar várias pessoas que estão passando por dores atrozes, e eu preciso confortar essas pessoas. Aí Pedro diz: mas mestre, se você vai, eu vou também, eu vou junto. E aí Jesus, não, ele primeiro pede: fica mais um pouco, Jesus. Aí Jesus: não, Pedro, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não sossegarei. E aí Pedro: então eu vou contigo, vou junto. E aí ele diz: tá bom, então venha comigo. E os dois partem e chegam lá, né, no local onde, antes das pessoas serem jogadas na arena, e ficava próximo de onde Pedro tinha sido pregado ao madeirame, e aí estão ali dando passe, ajudando, confortando, e aí, de repente, Humberto de Campos nos diz que Pedro sente a mão de Deus no ombro dele, e quando ele olha, Deus diz a ele assim: Pedro, há uma pessoa que está aqui à sua procura. Aí Pedro olha, e no local onde ele havia sido crucificado, ele vê quem? Aquele soldado que havia tirado aquela pedra, aquele soldado que uma semana antes tacara ali aquele pedregulho. E esse soldado estava desesperado, chorando, abraçado a uma criança, e Humberto de Campos nos diz que ele soubera que naquele local onde Pedro tinha sido crucificado, as pessoas doentes, as desvalidas, iam ali, faziam pedidos e recebiam a bênção, né? Conseguiam curas maravilhosas. Então, ele leva o filho, porque nenhum médico dava resultado, o filho morrendo, né? Com uma febre imensa, ninguém descobriu o que era, e ele foi lá pedir a Pedro que Pedro fizesse alguma coisa pelo filho dele. E aí Jesus diz a Pedro: vamos lá, Pedro, eu vou com você. Aí Pedro vai até lá, impõe as mãos sobre a criança, e a criança instantaneamente se livra daquela febre, e Anacleto se modifica, se transforma da água para o vinho. Ele não vê Pedro, ele não vê Jesus, mas ele sabe interiormente, ele sabe que foi Pedro quem operou esse milagre. Então, esse é o nosso amado Pedro, que nos dá uma esperança infinita de nós nos melhorarmos, porque era uma pessoa comum como nós, como cada um de nós, e que conseguiu essa transformação maravilhosa. Então, agora... Virginia, entrou a música e a gente não está te ouvindo.
Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te arruijo mão ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. E é esse o convite que Jesus nos faz até hoje e vai continuar fazendo até que nós conseguimos nos transformarmos como Pedro, como aconteceu com Pedro, com Paulo, com tantos outros. Pois a jornada continua, porque enquanto houver uma lágrima no mundo, Jesus não descansará. É isso, amigos queridos. Espero que essa história de Pedro, esses eventos que aconteceram em sua vida, tenham tocado o coração de cada um de vocês, como toca o meu, cada vez que eu leio ou que ouço essas histórias desses apóstolos maravilhosos, desses evangelistas, que tanto sofreram, porque o sofrimento para eles era motivo de honra, motivo de glória. Eles sabiam que eles estavam na construção de um caminho melhor.